Fala galera! Na aula passada a gente falou um pouco sobre os 3 superpoderes das OKRs. Lembrando, eles são foco, alinhamento e motivação. Então, agora que você já conhece os benefícios da metodologia, a gente vai falar um pouco sobre a história das OKRs. As OKRs são basicamente metas, velhas conhecidas do nosso mundo dos negócios. Elas receberam um nome novo e elas foram adaptadas às necessidades das empresas e dos profissionais dos dias de hoje. Nos anos 50, o Peter Drucker, que é um grande guru de gestão, sugeriu que dar metas aos gestores poderia ser uma excelente forma de administrar uma empresa. Drucker chegou à conclusão de que os gestores deviam estabelecer metas para melhorar a produtividade e outros resultados mensuráveis, que fossem verificadas periodicamente e que assim elas incentivassem um processo de melhoria contínua. Esse método recebeu o nome de Management by Objectives, ou MBOs. Na época até, uma das maiores empresas que usavam a metodologia era a HP. Enquanto isso, o Japão também desenvolvia sua gestão pela qualidade total, que foi influenciada pelas teorias do pesquisador americano W. Edwards Deming, que foi até enviado para os Estados Unidos para ajudar na reconstrução do país logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse movimento deu origem a práticas como o Six Sigma, o TQC, que é o Total Quality Control, e até ao jeito Toyota. No Japão, se formou uma vertente dos MBOs chamada de Hoshin Kanri, que era o desdobramento da estratégia, em que os objetivos, chamados de Hoshins, eram desdobrados pela organização até que todo mundo estivesse trabalhando em direção a alguma meta. A gente até acredita que a literatura sobre Hoshin Kanri é fundamental para qualquer empresa que queira se tornar uma excelente praticante das OKRs. A gente inclusive tem algumas recomendações de leitura para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Desde a introdução do MBO e da TQC, praticamente toda empresa moderna pratica algum tipo de gestão por metas. Agora vamos falar um pouco sobre nasceram as OKRs. O termo OKRs foi cunhado, até onde se sabe, por um cara chamado Andy Grove, cofundador e ex-CEO da Intel, em um livro chamado High Output Management. Na Intel, a metodologia não se chamava OKRs. O sistema de gestão se chamava IMBOs, ou Intel Management by Objectives. O Grove não transformou o framework de MBOs, mas ele passou a sugerir que seus colaboradores passassem a descrever seus objetivos junto com o que chamou de Key Results, ou resultados-chave, que na visão do Grove eram etapas ou planos de ação que guiassem o colaborador na direção de bater a meta. Então, para o Grove, os Key Results são marcos cronológicos que levariam os profissionais a atingir seus objetivos. Outra ajuda do Andy Grove para as OKRs foi a sua crença que os objetivos e Key Results devem ser definidos de um processo bidirecional, tanto de cima para baixo, no caso dos objetivos estratégicos, que devem ser desdobrados para as diferentes equipes e diretorias, quanto de baixo para cima, a partir do colaborador, para trazer comprometimento e capacitação para o processo. Isso, aliás, já acontecia no Japão, mas muito pouco nos Estados Unidos, onde as empresas empurravam os objetivos e metas goela abaixo da organização, do conselho para o CEO, do CEO para os VPs e assim por diante. Já o Grove encorajava que a sua equipe definisse seus objetivos de acordo com os objetivos da empresa, para depois eles calibrarem esses objetivos com seus gestores. Além disso, o Grove insistia que as OKRs fossem agressivas, o que significa que elas fossem difíceis de alcançar. Ele chamava isso de metas esticadas, ou stretch goals. O Andy Grove definia que os 70% de atingimento eram os novos 100% de atingimento. Ou seja, se você bate 70%, ela já está completamente atingida, já que elas eram muito agressivas. Aqui no Brasil, o Carlos Brito, CEO da Bembev, fala uma coisa muito parecida. A gente tem que saber 70% de como vai bater uma meta. Os outros 30% a gente aprende no caminho. No final dos anos 90, as OKRs se espalharam para outras empresas do Vale do Silício por causa do John Doerr, que é um sócio da Kleiner Perkins, uma das mais respeitadas firmas de investimento em startups do mundo. O Doerr tinha trabalhado na Intel com Andy Grove e ele usava os IMBOs lá. Com esse conhecimento, ele levou a metodologia para algumas empresas do portfólio da Kleiner Perkins, e a principal delas era o Google. No Google, as OKRs tomaram diversas formas diferentes e ganharam essa fama mundial de hoje. Os ciclos se encurtaram ainda mais, de semestres para trimestres, e o processo passou a ser feito de baixo para cima, na sua fase de contratação. O Google também usa réguas de gradação para suas OKRs. Uma que resulta, ela poderia ter apenas 5 valores, 0, 0,3, 0,5, 0,7 e 1.
O significado de cada nota ele tem que ser combinado no começo do ciclo entre gestor e colaborador. No Google, o processo de definição de OKRs começa com um comunicado do CEO sobre as OKRs trimestrais da empresa. E a partir dessa apresentação, cada time e cada colaborador estabelece as suas OKRs. O controle de qualidade das OKRs é feito através de uma combinação de bom senso do gestor e a pressão entre pares, porque as OKRs ficam visíveis para todo mundo na intranet do Google. Bom, chegamos ao fim da aula 3 do nosso curso, em que a gente falou um pouco sobre a história das OKRs. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a diferença entre OKRs e práticas tradicionais de gestão por metas.